Salve, salve, amigas e amigos ligados no canal A Mil por Hora com Rodrigo Matar. Estamos chegando nesta quarta-feira com mais um vídeo da série Minis com História. Já está fazendo bastante sucesso. O que está tendo de colaboração não é brincadeira. E você não esqueça de mandar a sua, hein, para o e-mail amilporh@gmail.com. AMILPORH. Soletrando, fica melhor ainda, para evitar qualquer tipo de ruído auditivo. amilporhora@gmail.com. Combinado, pessoal? Bom, a colaboração para o vídeo desta quarta-feira, e são 2 agora por semana, lembrando, né? Quarta e sexta tem sempre Minis com História aqui no canal. Esse vídeo de quarta-feira traz um carro que marcou história, que marcou época, e também foi um dos primeiros a trazer um item hoje fundamental nas transmissões de qualquer categoria, de qualquer corrida de carro, que são câmeras on-board. Eu me refiro a Tyrrell P34, um carro que foi usado como o primeiro câmera car, talvez um dos primeiros câmera car, para filmagens de carros de Fórmula 1 de fato, no circuito de Mônaco, em Monte Carlo, no ano de 1977. A filmagem foi realizada no Tyrrell do piloto francês Patrick Depailler, com um equipamento que, olha, visto hoje, é inimaginável, inconcebível você ter um carro com uma grua, como era o caso da Tyrrell P34, porque era um equipamento muito pesado, muito complexo, para colocar num carro de competição e assim você fazer qualquer tipo de filmagem. E olha que no ano seguinte, numa amostra da evolução desse processo todo, o Jack Stewart liderou o pelotão do GP da França em Paul Ricard com uma câmera montada num Renault Turbo, e essa câmera filmava o grid de largada daquela corrida realizada em 1978. E aí já era uma outra realidade. Era um equipamento completamente diferente desse que você está vendo no vídeo aí, exatamente as filmagens que o Nelson Santos Dias, que foi o autor dessa miniatura maravilhosa, mandou pra gente. Em escala 1:20, o Nelson reproduz todo o conceito do câmera car do Tyrrell P34, que foi um carro também que marcou época, por ter sido um dos mais inovadores projetos já aparecidos na Fórmula 1. O designer Derek Gardner propôs um carro com uma menor área frontal em relação a todos os outros Fórmula 1 da época, com o uso de pneus dianteiros de 10 polegadas de diâmetro. E eram 4 micropneus, comparados com os pneus dianteiros dos carros de Fórmula 1 da época, que a Goodyear fazia especialmente para o P34. E era um carro com essa complexidade dos 4 pneus, com os 4 eixos, com os 2 eixos dianteiros, né, com 4 rodas dianteiras, um carro de tração traseira com apenas 2 rodas, como é básico num carro de Fórmula 1, embora a categoria tenha passado por um processo em que alguns fabricantes, Lotus, Matra e McLaren, chegaram a fazer carros com tração total, o que não deu muito certo, não resultou em 1969, mas o Derek Gardner trouxe esse conceito. Foi uma ruptura com o padrão vigente da Fórmula 1, e o carro chegou a ser competitivo. Ganhou em Understock com o George Scheckter e foi segundo colocado com o Patrick Depailler. Andou bem em várias corridas daquele ano, mas em 77, com algumas modificações das linhas iniciais do P34, que foi um carro apresentado no final de 75, o bólido já não tinha a eficiência aerodinâmica desejada, e o Ronnie Peterson, que foi guiar no lugar do Scheckter, o estilo de pilotagem do sueco voador não casava com o carro, de forma nenhuma. E o Depailler, que era um piloto também muito agressivo, também não se entendeu com a nova variante da P34. Mas é curioso notar, principalmente usando como base essa miniatura que o Nelson mandou, o quanto evoluiu o conceito de câmera car em carro de corrida. E isso aí nós estamos falando de 44 anos. E 44 anos não é pouca coisa, não. Nos anos 80, por exemplo, a Fórmula 1 começou a experimentar as câmeras on-board. Ela fez uma estreia com uma microcâmera numa Renault, pilotada pelo medíocre François Hinault no GP da Alemanha, em Nürburgring. E em 86, essa câmera on-board ela passou a ser usada frequentemente nos cortes de transmissão. E quem era o câmera car era o escocês Johnny Dumfries, o companheiro de equipe do Ayrton Senna. A partir daí, a Fórmula 1 passou a incorporar a câmera a bordo, e ela, claro, fazendo parte do peso mínimo do carro, fazia com que
Os outros competidores que não tivessem câmera na época, e não eram todos que carregavam, eles tinham que ter um lastro adicional, porque, obviamente, uma câmera tinha um peso X e ela acrescia esse peso ao carro. Então, fora o peso mínimo, os carros da categoria passaram a usar lastros adicionais. Depois, com o tempo, o próprio uso da câmera on-board foi evoluindo, os diferentes ângulos utilizados de frente para você ver o capacete do piloto, câmera lateral, câmera frontal, câmera no bico, câmera no aerofólio traseiro e em cima, né? E até com giro de 360 graus, como a gente vê, por exemplo, em provas da Fórmula Indy, são câmeras hoje comandadas por pessoas que ficam manipulando com o joystick, logicamente, o ângulo de câmera que será usado nessas de 360 ou mesmo câmeras robô, né? E hoje é um lugar comum. Todo campeonato de turismo, de esporte protótipo, de monoposto, hoje você tem câmeras montadas em diferentes ângulos, até mesmo para ver a pedaleira do piloto, né? O trabalho de pedal. Na NASCAR, por exemplo, isso é muito frequente. Câmera na suspensão para mostrar o disco de freio incandescente. Então você tem absolutamente tudo. Hoje, nenhum ângulo é perdido numa transmissão de automobilismo quando se fala de câmera on-board. Mas essa de 77, olha, eu vou te contar, viu? Com uma grua montada que eu não sei nem como é que não desmontou. Provavelmente o Depailler não andou tão rápido quanto se imaginava. E Mônaco também era uma pista onde, vá lá, o carro de Fórmula 1 fazia uma média de 130, 140 por hora, lá por 76, 77, ou um pouquinho mais do que isso. Então, talvez até dê para entender por que o experimento foi feito em Monte Carlo, mas depois, logicamente, como falei, apareceu um Renault Turbo com o Jack Stewart, já com uma câmera específica para filmar um grid de largada, no GP de Paul Ricard, na França, em 1978, e daí para frente foram evoluindo os equipamentos, foram diminuindo os pesos dessas câmeras. Hoje elas são levíssimas, são ultra resistentes, às vezes algumas até se desprendem dos carros com a pressão a qual os bólidos são submetidos. Isso já aconteceu uma vez, que uma câmera voou de um carro, atingiu o outro. Acontece, né? Faz parte do show. Mas é isso aí. Câmeras on-board, a Tyrrell P34 foi o carro pioneiro nesse aspecto. É claro que a gente está excluindo câmera car, os câmeras car usados em filmes, como o Grand Prix de John Frankenheimer, o 24 Horas de Le Mans, o filme o Winning, do Paul Newman, e tantos outros que viriam depois, como o Rush, como o Driven, enfim. Dentro desse conceito, claro, a gente só está falando especificamente de Fórmula 1 e transmissões de corridas de carro, tá certo? Minis com História volta na próxima sexta-feira com mais. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem colaborando com esse